Salmo número 59, palavra de Deus para a nossa vida. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas à minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Glória a Deus. A partir do versículo número 3, quero trazer uma palavra neste salmo sobre estar livre das ciladas da alma. Livres das ciladas da alma. A palavra ciladas tem a ver com armadilhas, com emboscadas, com aquela figura que nós temos da arapuca para pegar um pássaro, da ratoeira para atrair os roedores. E o Salmo 59 foi escrito por Davi naquele contexto, quando ele fugia de Saul e ele se refugiou na casa dos profetas. Fugiu para um lugar onde o Senhor tinha os seus profetas reunidos, um lugar de louvor, um lugar de adoração, um lugar onde a palavra de Deus estava ali o tempo todo sendo proferida. Davi se esconde ali, Saul vai atrás dele. Ou seja, o contexto aqui é daquela perseguição que durou muitos anos, permitida por Deus, mas expressando um coração maligno, ciumento, invejoso, um coração que foi reprovado por Deus, e ao invés de se arrepender, se levanta contra o ungido de Deus. Era isso que Saul fazia. E o Salmo 59 é uma desses salmos, como outros que já lemos, onde Davi, ele expressa para Deus essa angústia, essa situação que ele estava vivendo, e o destaque que ele dá aqui é: eles armam ciladas para a minha alma. Efésios 6:11 diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do maligno. Ciladas, então, são ações do inimigo contra a nossa vida. E não só ciladas externas, quando Satanás, diretamente, ou usando pessoas, tentam nos abater, tentam nos ferir, mas também ciladas da nossa própria carne. Porque a nossa carne, ela constrói fortalezas, sofismas, pensamentos equivocados que nos aprisionam. Deus quer nos livrar das ciladas da alma. Deus quer nos dar uma alma livre. Amém? Livre para adorar, livre para amar, livre para perdoar. Porque quem é livre, ama, perdoa. Quem é livre, adora a Deus.
Quem é livre, ele não é limitado pelas circunstâncias. Até porque os maiores inimigos estão dentro da gente, não fora. E aí, pelo menos, consegui destacar aqui 4 maneiras que Satanás e os inimigos tentam aprisionar a nossa alma. 4 ações que aprisionam a nossa alma. Primeiro, através de ataques intensificados. Olha o versículo 3. O texto diz: eles armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Ou seja, ele está dizendo aqui de um momento onde parece que o inimigo usa várias coisas. Sabe quando Paulo diz para ficar firme no dia mau? Parece que tem momentos e semanas, às vezes um mês, às vezes um ano, onde parece que tudo começa a conspirar contra nós. E às vezes o inimigo faz isso. Satanás parece que ele tenta tirar o nosso foco. E às vezes quando você começa um propósito com Deus, buscar a Deus, ou se coloca para servir em algum tipo de ministério, e começa a se levantar tantas coisas, e algumas pessoas nessa hora desistem. Mas o Senhor diz: revista-se de toda a armadura para vencer as ciladas e vencer o dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Satanás às vezes vem com ataques intensificados. Às vezes antes de uma viagem missionária, parece que todas as fraquezas das pessoas são expostas e tentam nos paralisar, nos sufocar. Segunda maneira de Satanás tentar aprisionar a nossa alma é através de culpa e acusação. Olha aí no Salmo 59, versículo 3 e 4, ele fala que eles se reúnem sem que Davi tenha cometido qualquer transgressão ou pecado. Versículo 4, sem culpa, eles se apressam para me atacar. E o clamor de Davi é: desperta, Senhor, e venha ao meu encontro. E vê, algumas vezes o inimigo vai aprisionar nossa alma com acusação, falsas culpas. Davi era perseguido por Saul sem que houvesse nenhum tipo de explicação racional. Mas na alma de Saul havia instalado uma inveja contra a unção de Deus. Ou ao invés de ele se arrepender quando ele foi rejeitado e reprovado, ele se levanta contra a unção que está na vida de outras pessoas. Mas Davi diz: eu não tenho culpa, não tenho acusação. Às vezes nós erramos, mas muitas vezes, amado, o que nos aprisiona são acusações falsas. Porque às vezes o inimigo começa a nos acusar porque não temos uma vida espiritual como gostaríamos, porque nós erramos, nós não conseguimos agradar as pessoas, porque nós temos momentos de fraqueza, e vem um ataque do inimigo através de acusação. Apocalipse 12 diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Ele nos acusa pelos nossos erros, ele lembra coisas do passado, ele acusa Deus no nosso coração, dizendo que Deus de alguma maneira permitiu a gente passar por situações que ele não poderia ter permitido. O inimigo é acusador e ele tenta trazer culpa ao nosso coração, às vezes por não conseguir agradar e ajudar pessoas, e as pessoas podem lançar isso contra nós. Culpa e acusação aprisiona a nossa alma, paralisa a nossa fé, obstrui a nossa comunhão com Deus. Terceiro lugar, Satanás tenta, os inimigos, seja Satanás ou até a nossa própria carne, tenta nos manter numa cilada, trazendo sobre nós feridas e amarguras. Feridas e amarguras aprisionam a alma. Olha o versículo 7, diz assim: proferem ameaças em seus lábios a espadas, pois eles dizem: quem vai ouvir? Espadas, está falando aí da ação do inimigo de ferir a nossa alma, às vezes através de palavras, às vezes através de algo que alguém fez ou falou. O que o inimigo quer é abrir uma ferida na nossa alma, é abrir uma brecha de amargura dentro da gente. Isso mantém a nossa alma num cárcere, numa armadilha. Não se engane, a ofensa é uma isca de Satanás, como um bom livro escrito pelo pastor John Bevere. Quando você se sente ofendido, Satanás lançou a isca. Quando você abraça a ofensa, você está comendo a isca para ficar aprisionado. Perdão é a porta estreita, é o caminho apertado. Jesus nos ensinou a andar assim, amar. Mas a ferida e a amargura nos aprisionam. Em quarto lugar, o inimigo também mantém a nossa alma no cárcere através de mentiras. Versículo 12 diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem.
O inimigo é pai da mentira. E Satanás muitas vezes nos mantém presos, a nossa vida espiritual está atada, a nossa vida emocional está limitada, porque nós estamos acreditando em mentiras do inimigo. Mentiras de que nós não somos amados por Deus. Mentira que as pessoas não nos amam. Mentira que não vai valer a pena orar ou fazer um propósito com Deus, porque as coisas não vão mudar. Mentira que nós não vamos conseguir vencer aquele pecado ou aquela tristeza. É mentira! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: a verdade, se você conhecê-la, ela te libertará. Nossa alma precisa ser livre. Jesus já fez tudo. O que nós precisamos é crer e nos render à sua obra, ao seu sangue e à obra do Espírito, porque onde o Espírito está, onde ele reina, há liberdade. Nessa manhã, eu quero te dar uma boa notícia: você pode ser livre na sua alma. Mas o que Davi nos mostra é isso, que o inimigo usa mentiras. O que são fortalezas, que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, fortalezas espirituais? São mentiras que nós acreditamos. São pensamentos contrários à verdade de Deus, que nós abrigamos, eu e você, em alguns momentos. São casas espirituais construídas por pensamentos. A nossa mente começa a acreditar: não seremos felizes, nosso pai não nos ama, eu tive um tipo de trauma, e essas coisas justificam a minha tristeza atual, a minha falta de motivação. É mentira, seja livre, Jesus é poderoso para nos libertar. Mas a pergunta é: como ser livre das ciladas? Vamos ver aqui, já que eu falei 4 maneiras que o inimigo nos aprisiona, 4 maneiras que a gente percebe Davi saindo dessa cilada. Primeiro, para eu ficar livre das ciladas, eu preciso buscar e permanecer nos lugares altos. Olha o que diz aí no versículo 1: livra-me, Deus, dos meus inimigos, me põe fora do alcance dos meus adversários. Na versão que a gente usava mais comumente, diz: me coloca no lugar alto. Amado, existe um lugar alto, onde o inimigo não vai te aprisionar, onde as setas dele não vão permanecer. O lugar alto se chama intimidade. O lugar alto é aquele que abriga na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Busque e permaneça nos lugares altos. Busque e pense nas coisas do alto. Eu ouvi certa vez, não sei se é apenas uma ilustração ou verdade, de um piloto de um jato desses de guerra, desses aviões de guerra, e que ele tinha muito medo de rato. E ele pilotando, não sei se numa das guerras principais que já aconteceram, mas ele de repente dentro do avião ele viu um rato. E ele ficou desesperado porque ele tinha mesmo uma fobia. Mas aí ele se lembrou de uma aula que explicava que o rato não suporta altitude elevada demais. E ele levantou o avião, e o avião foi muito alto, e quando chegou num lugar tão alto, ele viu que aquele rato estava morrendo. Se é verdade ou não, a ilustração é boa. Quando você está no Santo dos Santos, os ataques do inimigo não terão sucesso contra a tua alma. Você é livre. Segundo lugar, Davi vence essa cilada, ele não deixa cilada o aprisionar, orando pela ação de Deus de maneira específica. Orando por ações específicas de Deus. No versículo 5 ele diz: tu, Senhor dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta e castiga todas as nações. Não se compadeça de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ele faz uma oração para que o Senhor se levante de maneira específica. Ele ora para que Deus os disperse. É interessante quando ele fala: não os mate, mas os disperse. Versículo 11. Os disperse. Ele faz uma oração específica. O Senhor é o nosso escudo. Senhor, me proteja, me guarda e dispersa esses ataques do inimigo que estão vindo contra mim. Orações específicas têm respostas específicas e traz louvor específico ao Senhor. Ore especificamente para que o Senhor faça, e Ele mesmo vai te guiar, porque é Ele que nos ensina a orar. Em terceiro lugar, nós saímos dessas ciladas da alma nos fortalecendo no Senhor.
Olhando para a sua Bíblia, versículo 9: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. O que Paulo fala em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, porque Ele é a minha força. As ciladas estão vindo, os pensamentos, a sensação de que eu não vou conseguir, isso vai vir porque são ataques do inimigo externo, do inimigo interno, que é a nossa natureza humana, mas eu preciso me fortalecer no Senhor, porque não há nada que permaneça de pé diante da glória do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Independe dos inimigos ou do que está dentro de você. A glória de Deus, ela abate todas as coisas. Quando Deus fala lá em Apocalipse, diz que tem vozes, trovões, relâmpagos. Já leram em Apocalipse 4? Vozes, relâmpagos e trovões. Mas é interessante que mais à frente, em Apocalipse, fala que quando oramos, as orações são recolhidas nas taças. E quando transborda, as taças derramam sobre a terra. E aí derramam o quê? Vozes, trovões, relâmpagos. Mas tem um elemento extra: terremoto. Quando nós oramos, o Senhor faz sacudir todas as coisas. Ele nos fortalece para vencer aquelas ciladas. As cadeias vão se abrir em nome de Jesus e nós seremos livres. Paulo e Silas foram maltratados por aquele carcereiro. Não pense você que tinha direitos humanos. Não pense você que foi algo simples. Eles foram maltratados. Os historiadores dizem que aquele carcereiro, eram homens de guerra, homens cruéis, homens que pegavam e espancavam muito antes de jogar naquela cela escura, aquela cela tão terrível daquele tempo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e louvavam. E sabe o que Deus fez? Mandou um terremoto. Mas o terremoto não quebrou a cidade, não despedaçou todos que estavam ali ao redor, não. O terremoto só fez uma coisa: abriu as celas e libertou das correntes. Amado, não há cadeia que fique de pé diante do poder da glória do nosso Deus. E em quarto e último lugar, Davi vence, sai dessa cilada da alma. Ele não se permite ficar encarcerado pelo inimigo, amedrontado, louvando a Deus todas as manhãs. Ele fala isso aí. Ele diz no versículo, lá no finalzinho, versículo 16: eu, porém, ele está falando que os inimigos, eles buscam ao anoitecer, atingir as pessoas como cães, procuram ferir os outros, vagueiam, no versículo 15, mas no versículo 16 ele fala: eu, porém. Ou seja, o que o outro faz não é da tua conta. O que é da tua conta é o que você faz com o que o outro faz. Se o outro está te perseguindo, te amaldiçoando, falando, não se concentre nisso. Concentre-se em: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque o Senhor é o meu alto refúgio e proteção na minha angústia. Eu saio do cárcere quando eu não permito que o que o outro fez ou faça me aprisione, me impeça de louvar a Deus, de louvá-lo desde o amanhecer, e de louvá-lo com alegria e confiança, de adorá-lo por quem Ele é. E por que o amanhecer? Leia Levítico 6:12, quando o sacerdote todos os dias precisava pela manhã acender o fogo. O fogo ficava aceso de dia e de noite, mas ao amanhecer, quando você acorda, dê a sua primeira hora para o Senhor, louve-o, adore-o, acorde com louvor, acorde adorando a Deus, e você vai ver que nenhum cativeiro vai te manter dentro dele. Concluo com uma frase importante: os nossos maiores inimigos não são os externos, mas são os inimigos internos. Que derrotou os 10 espias e atrasou o povo de Israel no deserto, não foram os gigantes que eles viram, mas foi o medo e a incredulidade que estava dentro deles, que eles não confessaram a Deus e não pediram ajuda. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de toda cilada da alma, que sejamos livres em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra,
que nessa manhã o Senhor aplique ao coração de cada um que está ouvindo nesse dia, os que vão ouvir durante o dia. Senhor Jesus, em Ti está todo o poder. O Senhor mesmo nos disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso eu oro em nome de Jesus, que cada um que ouve essa palavra e crê, seja livre de todo cativeiro, de todo sentimento e pensamento que tenha aprisionado e atrofiado a alma e o crescimento em Deus. Que nós sejamos livres em nome de Jesus, livres para crer, para louvar, para amar, para perdoar, para nos alegrar no Senhor e assim dar toda honra e glória ao Teu nome, Jesus, hoje e para sempre. Amém.